E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Virte, mas pode me chamar de NW. Estamos aqui no CT Santi Machado porque hoje vai acontecer com esta menina uma coisa que ainda não aconteceu e acredito que nunca tenha acontecido na vida dela. Essa é a médica veterinária Luana Roveda e ela vai hoje fazer os dentes da Atacama, um atendimento odontológico que é muito importante para os cavalos. Tu sabia que cavalo vai ao dentista também? Ou melhor, o dentista vem até o cavalo, né? Então, galera, já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e acompanha até o final para saber tudo de importante que é esse procedimento. Antes do procedimento odontológico, a veterinária faz um exame clínico, onde ela verifica os batimentos cardíacos, o peso e também se há algum desconforto na cabeça, em alguns pontos específicos que podem gerar qualquer desconforto em função dos dentes, de algum problema que venha a ter nos dentes. Estamos aqui com a médica veterinária Luana Roveda, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre a importância do atendimento odontológico nos cavalos. Oi, tudo bem? Então, essa parte odontológica, né, se faz necessário hoje nos cavalos encocheirados, né, que não vivem numa rotina somente a campo, né, desde potro, para melhorar o aproveitamento da ração, né, a gente dá uma condição de trituração melhor para esses animais aproveitar a ração, melhorar a escória corporal, evitar cólica, né, por compactação, que às vezes o animal tem dificuldade em triturar, acaba ingerindo e daí compacta esse alimento, né, no estômago. Também melhorar as reações à embocadura. O animal, quando ele tem um desconforto, né, ele demonstra reagindo quando ele está montado com a embocadura na boca, né? Então a gente consegue observar uma melhora sempre depois que a gente faz essa parte odontológica. E no decorrer do procedimento, então, vou comentando com vocês mais algumas situações, a gente tem os benefícios e como é que a gente vai iniciando e fazendo todo o tratamento odontológico da Atacama. Bom trabalho! Ó, galera, então, assim, para fazer o procedimento, o animal é sedado, né, para que ele não tenha reações, assim, no momento de fazer todo o tratamento, porque é muito parecido com o tratamento de pessoas. Olha só como tem todos aqueles equipamentos, igual tem na mesa de dentista nosso, porém num tamanho um pouquinho maior, né? Olha esse espelhinho, é igualzinho aquele que minha dentista usa. Então, essa moça está sedadinha, vamos começar o procedimento. Na Atacama, eu optei por usar um relaxante muscular antes, um pré-sedativo, né, para ela ficar mais tranquila, ela é um pouquinho desconfiada, fica me cuidando, né, então eu usei um relaxante muscular antes e depois eu iniciei com a sedação dela. Aqui dentro, Uhum. Aqui, ó. O principal problema da Atacama são as pontas de esmalte dentário, que isso aqui é muito comum e acaba machucando. Aqui onde tá a ponta do meu dedo já dá pra ver uma úlcera, que é um corte feito por essa ponta. Então, quando eles mastigam, isso aqui corta a bochecha. Aqui na língua também, não sei se vai dar pra ver aí certinho. Aqui, ó. Tem bastante ponta. E acaba cortando a língua. Nossa, um montão mesmo. Caramba. Com certeza é uma boca de que nunca foi feito, né? É, tem bastante pontinha. Qual que é o período, assim, que deve ser feito anualmente, a cada 6 meses? Assim, a boca da Atacama, por exemplo, ela tem uma boca muito boa. Por quê?
porque todos os dentes estão numa angulação boa, não tem muito problema. Normalmente são as pontas dentárias, digamos, que é o que vai trazer a dor para ela. Então, ela sendo uma égua que faz uma avaliação dentária por ano, a gente consegue dar mais longevidade, conseguindo aproveitar melhor o alimento, aquilo que eu tinha comentado, né? Porque o problema dos cavalos, às vezes, eles diminuem o seu tempo de vida, eles morrem antes pela incapacidade de triturar o alimento. Então, como ela tem uma boca muito boa, se ela fizer uma avaliação dentária por ano, ela vai longe, lá pros seus 20 e poucos anos de vida. Ai, que linda. 20 e poucos anos, todo ano fazendo dente. Não adianta fazer cara de quem não gosta de dentista. Certamente ela tem a boca assim por ela ter vivido no campo antes. Ah, Tem sim. pouca rotina de cocheira. Vivia na cocheira, mas vivia bastante no campo, tá? Sim. O que prejudica muito a boca dos cavalos é, no caso, a alimentação de cocheira. Isso, é encocheirar. Uhum. Porque, para pra pensar, o cavalo antes, ele comia de 16 a 22 horas por dia com o pescoço no chão, né? Aí a gente foi lá, botou pra dentro da cocheira, começou a dar uma ração que tem melaço, então que tem carboidrato, que eles não eram habituados a comer. Comendo com a cabeça pra cima, então começa a contraturar a musculatura e começa a alterar o posicionamento da boca, né? Que seria, pra ter oclusão saudável, é comer com a cabeça no chão, né? Então a gente altera muita coisa e aí começa a vir as alterações dentárias. Sim. Bem arredondado, sem nada de ponta. E na face oclusal, a gente tira só o que tá em excesso. A gente não nivela todos os dentes. Face oclusal, parte de dentro. A parte que mastiga. Hugo, fala pra nós entender. A parte oclusal é a parte que bate um dente com o outro, assim, Ah, ó. tá. A parte mais chatinha do dente. Aham. Então a gente tira em alguns dentes de forma bem pontual, pra ver o que tá precisando, o que tá em excesso ou não. Aham, algum que esteja mais saliente que o outro. Isso. E agora a gente fecha pra ver como que ficou esses dentes, né? Se eles estão todos em oclusão ou tem algum que tá mais que o outro. Uhum. Não para mesmo. E tem também aquela questão do movimento da mastigação, né? Que algum dente tranca ou coisa assim, né? Sim, porque se eu fizer um ajuste, se eu deixar algum dente com um ajuste errado, de todo o contato vai chegar primeiro naquele dente e aí corre o risco de fratura. Então, como eu sempre falo, um ajuste odontológico, se ele for mal feito, ele é mais prejudicial do que se ele não tivesse sido feito. Importante. Terminado o procedimento, a moça já tá de dentadura nova. Nova em folha. O que acontece agora, Luana? Terminamos, então agora eu procuro colocar ela onde tem mais luz, mais barulho, para dar mais estímulo, para ela começar a se acordar, né? Porque se eles ficam num lugar quietinho, quentinho, eles ficam aí dormindo o dia todo. Aproveita a sedação, já emenda uma soneca. Então, pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas que vocês mandaram e eu vou passar para a médica veterinária Luana Roveda responder pra gente as dúvidas de vocês em relação à saúde bucal do cavalo. Lembrando, galera, que a saúde bucal faz parte da saúde total do cavalo, né? Porque ele estando bem de saúde bucal, todo o resto do organismo funciona muito melhor como deveria funcionar naturalmente, né? Então aqui, a primeira pergunta é sobre quanto tempo, ou de quantos em quantos anos é necessário chamar um especialista para cuidar da boca dos cavalos. De quanto em quanto tempo? Bom,
Hoje a gente tem uma realidade diferente de antigamente, onde o animal ele nascia no campo, ele vivia no campo e, né, o proprietário ia lá só pegar para usar. Esse animal que vivia somente a campo poderia ter um espaço aí entre 2 anos para fazer essa avaliação odontológica. Hoje, os cavalos de cocheira, como eles acabam mudando a mecânica mastigatória, eles têm que fazer uma avaliação anual. E quando o animal tem algum problema dentário mais sério, que precisa fazer um tratamento, em algumas exceções a gente faz uma avaliação a cada 6 meses para corrigir um problema. E aí depois a gente faz a manutenção uma vez ao ano. Então, chama a Luana Roveda, verifica qual é a situação da saúde bucal do teu cavalo, se for necessário a cada 6 meses, se não, uma vez ao ano. Aproveitando essa questão que tu falaste sobre o campo, aqui pergunta, cavalos que vivem a campo também precisa ter esse acompanhamento? Os animais que vivem somente a campo, sem comer ração, sem ter nenhum adicional de alimento, a gente consegue espaçar em tempo, né, avaliação, assim, entre uma e outra maior, só que eles também precisam. Então, tem estudos que comprovam que eles também precisam fazer essa avaliação, porque eles também criam as pontas de esmalte dentário, né? Eu trouxe essa cabeça aqui para poder mostrar de uma forma mais clara que as pontas, elas acontecem aqui na lateral e quando o cavalo, ele mexe para mastigar, acaba cortando, né? Então esse é o nosso principal problema. Tem vários outros, mas esse é o principal que a gente precisa fazer essa avaliação regularmente. As pontas de esmalte era o principal problema que tinha na boca da Atacama, né? Isso, a Atacama era uma égua que ela vivia, né, no campo por muito tempo. Então ela tinha ali a mastigação de uma forma normal, natural, como deve ser. Então ela não tinha muitos problemas odontológicos. Eram as pontas de esmalte dentário e aí vai aguentar 1 ano tranquilo e depois a gente só faz a revisão. Tem uma pergunta sobre o famoso dente de lobo. Por que tem que retirar? E eu complemento essa pergunta sobre o que é o dente de lobo. Por que ele é um dente tão diferente dos demais? O dente de lobo, ele é um dente rudimentar que ao longo dos anos ele foi diminuindo de tamanho e ele fica nessa posição aqui, ó. Fica em frente ao nosso segundo pré-molar e é uma localização onde normalmente o freio, a embocadura, quando a gente manuseia, bate nele. Então, por mais que ele seja pequeno, ele não seja desse tamanho aqui, como um dente normal, ele é bem pequeno, mas ele tem raiz, então ele tem essa inervação que o animal sente dor. Então, como ele não tem função nenhuma, a gente extrai para evitar do animal ter dor. Originalmente, lá nos primórdios, funcionava como uma presa, né? Isso aí, funcionava como uma presa, mas como não teve função, né, ao longo da história ele foi diminuindo de tamanho. Então, o dente de lobo, ele ainda é um resquício da evolução, então hoje não mais necessário, por isso que se tira também para evitar atrapalhar, né, na embocadura. Aqui uma menina perguntou sobre, após cair os dentes de leite, quanto tempo nasce os próximos? O dente permanente e o dente de leite, eles acontecem junto. Não é igual a gente, que cai o dente de leite, fica um tempo ali, a janelinha, Sim. E depois nasce o outro. Então ele fica colado aqui. Caiu o dente de leite, o outro já está ali no local. A primeira idade de troca é de 2 anos e meio, né? Só que um problema que acontece nos cavalos de cocheira é a retenção de dente de leite. Então, às vezes, cai de um lado, do outro lado não cai, fica ali, e se a gente não extrai, ele simplesmente vai ficando. Isso prejudica a saúde? Isso prejudica, porque aí começa a formar um degrau dentro da boca, começa a dar um problema bem mais grave, né, de tratar depois. Então, por isso que eu sempre comento, a primeira avaliação é bom aos 2 anos e meio, e daí tem um acompanhamento nesse período, né, que cai os dentes. Sim. Que vai até os 4 anos e meio, 5. Essa aqui é uma outra pergunta. A partir de que idade é recomendado iniciar esse controle, né? Esse acompanhamento odontológico? Isso, normalmente é aos 2,5. Só que eu já tive paciente que com 2 anos tinha desconforto, né, ali dentro da boca, tinha algumas pontinhas, porque era um animal que nasceu dentro da cocheira. Então a gente vai lá e faz o reparo. Mas normalmente é a partir dos 2 anos e meio. Então essas eram as perguntas que eu tinha aqui. Se tu tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que ao longo da semana eu passo para a Luana e ela responde a gente, trago mais conteúdos explicando para vocês sobre a saúde bucal dos cavalos, que é importante para toda a saúde do animal. Eu agradeço, muito obrigada. Obrigada, Natasha. E tu quer falar alguma coisa específica que a gente não falou ainda? Eu vou aproveitar para lembrar que às vezes a gente acha que dente, né, não faz parte do todo do animal.
Mas muitas vezes acontecem as cólicas e a gente vai lá, abre a boca do cavalo e tem um problema dentário. Né? O animal ele é muito sensível na parte do intestino, então qualquer momento de dor ali dentro da boca ele pode causar uma cólica. E um dos assuntos que eu abordo também no meu Instagram, por exemplo, é a avaliação de cabeça, né? A avaliação externa da boca. Que ali a gente já consegue ter um parâmetro se esse animal tem dor, quanto de dor ele tem, para ir avaliando, né? E direcionar o tratamento de cada um. Legal. Então, galera, eu vou deixar aqui embaixo o arroba da Luana. Quem quiser também ir lá falar diretamente com ela sobre valores, agendar alguma visita, fica à vontade, vou deixar aqui o arroba. E muito obrigada por estarem acompanhando esse tipo de conteúdo que a gente traz, que é muito importante. Como eu falo sempre aqui, a gente fala de cavalo, a gente gosta de cavalo. E se a gente gosta dos nossos cavalos, a gente precisa cuidar dos nossos cavalos. E essa parte é muito importante. Tchau, tchau. Obrigada!